Novo motor da economia, setor de serviços cresce em agosto e registra a quinta alta seguida. Após a aprovação de projeto que altera a ICMS dos combustíveis, estados e municípios falam em queda na arrecadação. As polêmicas em torno da volta às aulas presenciais nas escolas de São Paulo. Em campanha de imunização contra o coronavírus, Brasil rompe a marca de 102 milhões de brasileiros totalmente imunizados. Estudo revela que reforço com vacina diferente é mais eficaz contra a Covid-19. Sede da Associação Brasileira de Produtores de Soja é invadida e vira alvo de vandalismo em Brasília. Em intensa atividade, vulcão espanhol de La Palma obriga mais moradores a deixarem suas casas. Príncipe William critica a corrida espacial entre bilionários e diz que é preciso se preocupar com o planeta. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A volta das aulas presenciais nas escolas de São Paulo, marcada para segunda-feira, ainda não é consenso. Além de muitas escolas não estarem preparadas para o retorno, muitas crianças deverão continuar em casa por causa do receio delas e principalmente dos pais. O assunto gera opiniões divergentes. Apesar da maioria dos estudantes já ter voltado às aulas presenciais, ainda tem aquela parcela que prefere ficar em casa. Nesta escola estadual na Zona Norte de São Paulo, por exemplo, esse montante é bem pequeno, apenas 7%. Por decisão das famílias em permanecer com a frequência digital. E as razões? A questão da segurança mesmo, a preocupação em relação à contaminação. E algumas crianças apresentam comorbidades. Alunos que apresentam algum problema de saúde podem continuar com o ensino remoto, mediante a apresentação de atestado. Já o restante será obrigado a voltar às aulas presenciais a partir de segunda-feira, 18 de outubro. O anúncio foi feito nesta quarta em coletiva de imprensa no Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Nós temos o desafio, especialmente dos alunos que estão se evadindo. Não é nem que ele está indo, não está indo presencialmente, mas ele não está nem entregando as atividades. Então, quanto mais tempo nós demorarmos, pior será para essa geração inteira. A determinação vale para a rede estadual e privada. Já as instituições municipais seguirão as regras determinadas pelas prefeituras. Nós estamos voltando e avançando em todas as áreas. Educação precisa, sim, ser prioridade. Com os números que nós temos hoje, nós temos, sim, segurança deste passo e, obviamente, estaremos acompanhando sempre com a área da saúde. O governo estadual salienta que a medida considera ainda o avanço da vacinação contra a Covid-19. Segundo o secretário, 97% dos profissionais da educação tomaram as 2 doses ou a dose única da vacina. E 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já receberam a primeira dose do imunizante. A Aline concorda com a decisão do Estado. Logo que esta escola deu início à abertura escalonada, os filhos dela voltaram às aulas. Eu estou feliz, porque eles estão felizes. Eles gostam de ir para a escola. Por mais que a gente ache que tem capacidade de ensinar, porque tem, é só você adquirir o conhecimento. Não funciona da mesma forma. E a socialização é o que pesa muito para eles. Eles precisam interagir com outras crianças, eles precisam interagir com os professores, ter rotina, né? Isso tudo é muito importante. Mas a publicitária conta que no começo estava com medo. Precisou visitar a escola para tomar uma decisão. A escola está aberta para que os pais venham conhecer os protocolos, para que eles se sintam seguros mesmo. Hoje, a Aline diz que não se arrepende da escolha que fez. Lembra que os filhos perderam muito enquanto estiveram em casa. Eles perderam a proximidade, eles perderam a parte da socialização e perdeu o conteúdo sim. Não tem como falar, não perdeu, perdeu sim. É o que o governo alega para a retomada imediata.
As crianças estão com uma série de déficits de aprendizagem, com uma série de problemas, inclusive psicológicos, depressão, ansiedade. Muitas crianças retornaram apáticas, obesas, sem expressão através do olhar. Por isso que a volta é tão necessária. Aferição de temperatura, higienização das mãos, uso de máscaras em ambientes arejados. Todos esses protocolos sanitários continuam obrigatórios em todas as escolas, que ainda têm de manter esse afastamento de 1 metro entre uma carteira e outra. E por isso, algumas instituições ainda terão de fazer aquele rodízio entre os alunos. Mas isso até o dia 3 de novembro. A partir dessa data, esse distanciamento não será mais exigido. Segundo a Secretaria da Educação, apenas 24% das escolas estão aptas a receber 100% dos alunos neste momento. O restante só poderá atender a determinação sem revezamento de alunos em novembro. O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo considera a determinação irresponsável. Já a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, apoia a obrigatoriedade das aulas presenciais em São Paulo, conforme informou o governo. Na Bahia e Mato Grosso, os alunos também terão de retornar à escola na segunda-feira. As aulas presenciais já foram retomadas em estados como Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Santa Catarina. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei aprovada em setembro pelo Congresso que suspende neste ano o número mínimo obrigatório de dias letivos para todas as etapas de ensino em razão da pandemia. A sanção foi informada pela Secretaria-Geral da Presidência, que não informou se Bolsonaro vetou trechos. Vamos agora ver como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil nesta quinta-feira. De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 256.477.571 doses. Quase 73% dos brasileiros já foram vacinados com a primeira dose e mais de 102 milhões de pessoas estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. Um estudo apontou que o reforço com uma vacina anti-Covid diferente é mais eficaz contra o vírus. A pesquisa foi realizada nos Estados Unidos com imunizados com Pfizer, Janssen e Moderna. Cientistas dos Estados Unidos testaram a eficácia do reforço na imunização contra a Covid-19 com a mesma vacina e com um imunizante diferente dos 3 produtos aplicados por lá, Janssen, Pfizer e Moderna. O ensaio foi feito com 458 voluntários em 10 lugares diferentes do país. O estudo apontou que a aplicação do reforço de farmacêuticas diferentes apresentou melhor resposta imune se comparada com a dose extra da mesma vacina. A pesquisa foi publicada em um site de medicina e ainda precisa da validação de outros cientistas. Os resultados primários apresentados de 15 a 29 dias depois da aplicação indicaram que o reforço aumentou a produção de anticorpos neutralizantes de 4 a 76 vezes e a produção de anticorpos de ligação subiu em até 56 vezes com qualquer combinação de vacinas. Já com imunizantes iguais, a produção de anticorpos de ligação cresceu em até 20 vezes. No ranking mundial de imunização contra a Covid, mais de 6 bilhões e 600 milhões de unidades de vacinas já foram aplicadas, de acordo com a Universidade de Oxford. Sem novidade, no primeiro lugar, a China lidera com 2 bilhões e 230 milhões de doses aplicadas, mais do que o dobro do segundo colocado, que é a Índia. Na sequência, aparecem Estados Unidos, Brasil e Japão no 5º lugar. O órgão regulador europeu de medicamentos anunciou hoje que começou a testar um coquetel de anticorpos da AstraZeneca contra a Covid, o que pode levar à autorização para seu uso na União Europeia. O combate à Covid-19 pode ganhar um reforço na Europa. O laboratório garante que o fármaco pode ser eficaz na prevenção em pacientes frágeis. O grupo sueco-britânico garantiu na segunda-feira que testes mostraram que a droga AZD7442, uma combinação de anticorpos, reduz sintomas graves e mortes por coronavírus.
A decisão de examinar o coquetel de anticorpos, também conhecido como Evusheld, é baseada em resultados preliminares de estudos clínicos que sugerem que o medicamento pode ajudar a proteger pessoas infectadas. Os anticorpos monoclonais, que reconhecem uma molécula específica de um vírus ou bactéria, são versões sintéticas de anticorpos naturais. Eles são administrados a pessoas que já foram infectadas para avaliar as deficiências do sistema imunológico. Os anticorpos monoclonais diferem de uma vacina porque estimulam o corpo a produzir sua própria resposta imunológica. O imunizante da AstraZeneca é um dos 4 atualmente aprovados pela Agência Europeia de Medicamentos com sede em Amsterdã. O ensaio do medicamento AZD7442 produziu uma redução satisfatória em casos graves da Covid-19 ou mortes relacionadas à doença em comparação com o placebo em pacientes ambulatoriais com sintomas leves a moderados. O estudo envolveu 903 pessoas, 90% das quais eram pacientes com alto risco de desenvolver formas graves do coronavírus. E você não pode perder daqui a pouco. O setor de serviços cresce mais uma vez. E ainda, a sede da Associação de Produtores de Soja é vandalizada em Brasília. Parlamentares brasileiros, incluindo o deputado Davi Soares, foram a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ajudar o país a fortalecer as negociações para a abertura de novos mercados. A Expo Dubai 2020 é o maior evento mundial aberto desde o início da pandemia. Esta exposição deveria ter sido realizada no ano passado. Agora, com o recuo dos indicadores da Covid-19, abriu as portas que recebe milhões de visitantes até o dia 31 de março do ano que vem. É a primeira vez que uma exposição universal como essa está sendo realizada no Oriente Médio, em um país conhecido pela beleza e modernidade nos arredores do deserto. A exposição tem obras arquitetônicas e inovações tecnológicas dos mais de 190 países representados em seus pavilhões. O Brasil é um deles, que conta com uma representação de parlamentares, incluindo os deputados Davi Soares e Eduardo Bolsonaro, que nesta foto aparecem com a parlamentar Ayesha Al-Molla, que desempenha uma importante função na sociedade. Nos Emirados Árabes, o Congresso é dividido igualmente entre homens e mulheres. A missão brasileira encontra diversas autoridades do parlamento do país, onde, segundo o deputado Davi, são reafirmadas a estabilidade política do Brasil para efetivar obras e negócios. Também há o plano de aproximação política com os Emirados Árabes, que é a nação mais desenvolvida do Oriente Médio e se tornou a nação mais industrializada pertencente ao grupo das nações desenvolvidas. Amigos da rede, estamos aqui hoje, junto à grande mesquita em Abu Dhabi, e aqui é o memorial anexo à mesquita dos heróis desconhecidos, os heróis mortos na guerra desconhecidos, que os Emirados homenageiam. E é importante dessa viagem que reafirmar da segurança jurídica e política que estamos dando para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso aí com certeza dá segurança para os investidores, seja de fundos soberanos do Estado mesmo, a continuar vindo ao Brasil. Ambos manifestaram o desejo de não simplesmente investir em energias, mas investir na questão educacional, no aprofundamento de laços culturais. E para isso que viemos conversar para a aproximação dos dois países nas legislações e com certeza no trato político que faz tão necessário entre duas grandes nações. E no próximo domingo será lançada no pavilhão brasileiro uma sessão de ciência e tecnologia. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje do lançamento do programa Turismo Sem Drogas, no Palácio do Planalto, que contou com a presença de diversas autoridades. O programa foi desenvolvido por meio de um acordo de cooperação técnica entre a Embratur, o Ministério do Turismo e o Ministério da Cidadania e vai executar ações e estratégias de prevenção às drogas nas atividades do turismo.
Entre as medidas está a fixação de cartazes em hotéis, restaurantes e outros ambientes turísticos com inscrições em inglês e português, alertando que no local é proibido o uso de drogas. A ação será realizada em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. O objetivo é alertar e conscientizar os turistas estrangeiros e brasileiros quanto ao combate às drogas ilícitas. A articulação é importantíssima, ministro Anderson, para que a gente, junto com as autoridades policiais locais, nós priorizemos e dinamizemos o combate ao uso de drogas no turismo, nos cases turísticos. Muita gente pode até dizer, mas rapaz, o cara tem que ir para um hotel para curtir mesmo, para ficar numa praia, fazer a cabeça, né? Eu vou dar um exemplo de Dubai que eu tive agora. Vai fazer isso lá? Vai? O que acontece contigo? E Dubai está lotado, do mesmo jeito. E Dubai era um deserto há 20 anos atrás, que não tinha nada. Qual o potencial que alguém vislumbrava em Dubai há 20 anos atrás, presidente Bolsonaro? E o potencial que o Brasil tem no turismo, a bola da vez, dito pelo mundo todo. Todo mundo procurando saber. A nossa audiência lá com a Câmara Brasileira de Comércio Brasil-Arábia foi a de maior procura. Para o presidente da Embratur, Carlos Brito, turismo é sinônimo de felicidade, amor e cuidado, o contrário do que as drogas trazem para as pessoas. Segundo ele, será um programa de alerta e conscientização sobre o turismo responsável. É com imensa satisfação que a Embratur faz parte desta ação importantíssima, realizada em parceria com o Ministério do Turismo, Ministério da Cidadania e a Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas. Hoje, 14 de outubro de 2021, estamos aqui no Palácio do Planalto, assinando um acordo de cooperação técnica com o objetivo de relembrar a todos que turismo é felicidade, amor, cuidado, e que isso é o contrário do que as drogas trazem para as pessoas. No mercado financeiro desta quinta-feira, o dólar fechou em leve alta de 0,09%, com o mercado ainda avaliando a disposição da autoridade monetária de seguir ativo no mercado de câmbio. A moeda norte-americana encerrou cotada em R$ 5,51 na venda. Com o resultado, acumula alta de 1,24% no mês e de 6,28% no ano. O setor de serviços cresceu 0,5% em agosto, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. Essa é a quinta alta seguida e também o patamar mais elevado desde novembro de 2015. E a alta foi puxada principalmente pelos serviços de comunicação e informação, impulsionados pelo mercado de softwares, provedores de conteúdo e ferramentas de buscas pela internet. O crescimento nesse ramo de atividade foi de 1,2%. Os transportes também registraram um crescimento, 1,1%. E, por fim, os serviços prestados às famílias contribuíram com uma elevação de 4,1%. É justamente esse novo normal que vivemos com a questão da pandemia, as famílias, as pessoas trabalhando em casa, o conhecido home office. Então, isso tem demandado muito mais serviços nesse segmento. Por outro lado, também temos o avanço da vacinação. Isso traz uma segurança maior para a sociedade e que estão agora procurando serviços que antes, claro, era impossível por conta da ausência da vacinação, como, por exemplo, alojamento, hotéis, viagens, passagem aérea. Na comparação entre julho e agosto, o crescimento total do setor foi de 0,5%. Na comparação com agosto de 2020, a alta é de 16,7%. O acumulado do setor no ano é de 11,5%. E nos últimos 12 meses, chega a 5,1%. Para o economista, a alta deve continuar e até se intensificar nos próximos meses. A expectativa é que até o final do ano, até por conta do próprio clima, né? O Brasil entrou na primavera agora, daqui a pouco vem o verão. Esse é um período em que as pessoas tiram férias e agora, com a vacinação superando aí 70% da população, sem dúvida alguma, isso vai gerar mais confiança, as pessoas vão sair de casa. Nós vimos já os estádios voltando a ter públicos, alguns eventos também já tendo públicos.
e isso afeta de forma direta o setor de serviços. Isso é importante porque o setor de serviços, na geração de emprego, de forma direta, ele representa 45% da geração da mão de obra. Então, quando o setor se recupera, ele gera mão de obra e, naturalmente, isso aciona outros setores, porque as pessoas vão ter mais dinheiro no bolso. Então, daqui para o final do ano, a expectativa é de uma melhora ainda maior. E essa é a quinta alta mensal seguida do setor, que assim confirma a tendência de recuperação. Os serviços, inclusive, já estão 4,6% acima do período pré-pandemia. E esse patamar é o mais elevado desde novembro de 2015, mas ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, também registrado em novembro, só que de 2014. O setor de serviços é o que possui o maior peso na economia brasileira e também foi o mais afetado pela pandemia por causa das medidas de restrição. Ele representa mais de 2/3 da formação do PIB, que é, obviamente, um indicador muito importante de como está a saúde da economia, né? Seja qualquer Brasil ou outro país. Então, o PIB é um indicador da saúde da economia. E quando esse setor de serviços, que é muito relevante para a formação do PIB, ele começa a se mover no ritmo de crescimento, ele vai alimentando a atividade em outros setores. Por exemplo, própria de materiais de construção, o setor de serviços de transporte. Então, isso vai mudando a vida da sociedade, setor de entretenimento, cinemas, teatros, shopping centers. Então, a gente vê uma dinâmica melhor na economia. Isso vai tendo um multiplicador muito grande de atividade que se relacionam de forma direta e indireta e que tem aí, portanto, um crescimento robusto e acaba, obviamente, trazendo para os comerciantes, para os empresários do setor, uma melhor perspectiva para a economia brasileira a partir dessa recuperação. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a 6ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos no mês de agosto. O pagamento da 7ª parcela do auxílio para esse grupo será feito no dia 28 deste mês. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga como dano e associação criminosa a ocupação na sede da Associação dos Produtores Rurais de Soja em Brasília. Pela manhã, manifestantes invadiram o local e colocaram cartazes e faixas contra a alta das exportações da soja e outros grãos. Manifestantes da Via Campesina fizeram um protesto na sede da Associação de Produtores de Soja em Brasília, a ProSoja, na manhã desta quinta-feira. Integrantes do MST e outros movimentos rurais também participaram. Eles colocaram faixas em protesto contra o aumento do preço dos alimentos, da fome e afirmaram que a alta das exportações de soja e de outros grãos provoca falta de comida para a população brasileira. Os protestos foram realizados também em Recife, Vitória, Porto Velho e Florianópolis e fazem parte da Jornada Nacional da Soberania Alimentar. A Polícia Militar do Distrito Federal foi chamada, mas quando chegou, os manifestantes já tinham deixado o local. A Polícia Civil do DF investiga os crimes de dano e associação criminosa. A ProSoja emitiu nota repudiando a invasão e a depredação da sede da entidade e pede que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados pelos crimes cometidos. Afirma que a invasão é uma afronta ao Estado Democrático de Direito e coloca em risco a integridade física dos colaboradores e associados. A nota afirma ainda que, diferente do que alegam os invasores, de que soja não enche prato de comida, o grão é fundamental para a produção de carne, leite, óleo, ovos e derivados, utilizado também na fabricação de medicamentos, combustíveis e outros itens, e que o plantio de soja contribui com a geração e manutenção de milhões de empregos no campo. A Frente Parlamentar da Agropecuária também se manifestou e afirmou que o vandalismo deve ser punido com o rigor da lei e que a divisão no Brasil não ajuda no desenvolvimento de soluções e políticas. E a seguir, os números da pandemia. E ainda, estados falam em queda na arrecadação após projeto que muda ICMS dos combustíveis avançar na Câmara. Está no Senado o texto do projeto de lei que fixa o valor do ICMS dos combustíveis. O presidente Rodrigo Pacheco disse que dará devida atenção ao tema. A proposta foi aprovada ontem pela Câmara e nesta quinta-feira o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, disse que o primeiro passo foi dado e que a Câmara deu uma resposta ao Brasil.
Estados e municípios afirmam que com a aprovação do texto haverá queda na arrecadação. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou pelas redes sociais nesta quinta-feira que a Câmara deu o primeiro passo para conter a disparada dos preços dos combustíveis, que a resposta foi dada ao país e que agora espera pela Petrobras para que o gás e os combustíveis fiquem mais baratos. A proposta aprovada nesta quarta-feira pela Câmara torna o imposto fixo, mesmo nos casos de flutuação de preço e alteração no câmbio. Pelo texto, os estados ficarão obrigados a especificar a alíquota para cada produto sobre a unidade de medida, litro, quilo ou volume, e não sobre o valor da mercadoria. Atualmente, o cálculo é feito a partir do preço médio e revisto periodicamente de acordo com pesquisa de preço. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que dará a devida atenção ao projeto de lei. Pacheco destacou ainda que, além do imposto, outras questões incidem sobre o valor dos combustíveis. Há várias coisas que influenciam no preço dos combustíveis atualmente e essa elevação do preço dos combustíveis no Brasil. A primeira delas é a questão do câmbio, não é? O próprio preço do combustível, que é muito pressionado pelo câmbio. E o câmbio é muito variável, com essa desvalorização do real frente ao dólar na ordem de 30% só em 2020, muito fruto de instabilidade. Então, conferir estabilidade à política do Brasil e à política econômica é algo muito importante para a estabilização do câmbio e, consequentemente, estabilização do preço dos combustíveis. Segundo ponto é a participação da Petrobras. A Petrobras tem uma função social que ela não pode deixar de ter a sua obrigação também em ter elementos para poder reduzir o preço dos combustíveis. Essa função social da Petrobras de compartilhar com o povo brasileiro tudo aquilo de sucesso que ela tem, dos dividendos que ela produz, é algo também importante, tem que ser considerado. E terceiro ponto, que é esse que o presidente Arthur Lira destaca, que é a questão tributária. Obviamente que há um viés tributário muito forte no preço dos combustíveis e isso pode ser remodelado. Essa é a intenção da Câmara dos Deputados nesse projeto e nós vamos, obviamente, recebê-lo no Senado Federal e dar o tratamento devido de apreciação, de debate, de amadurecimento, de eventual aprimoramento. É esse o nosso papel nesse momento. O que nós todos comungamos da tese é que nós temos que estabilizar esse preço dos combustíveis e tornar um preço que seja um preço palatável para o desenvolvimento do país. Não tem como desenvolver o país com combustível com esse preço hoje no Brasil. A proposta aprovada pela Câmara prevê que o ICMS será fixado anualmente e não poderá exceder em reais por litro o valor médio dos preços ao consumidor final. O relator do texto, o deputado Dr. Jaziel, estima que a proposta vai reduzir o preço final da gasolina em 8% e do óleo diesel em 3,7%. Os tributos federais e estaduais respondem por cerca de 40,7% do preço da gasolina. Portanto, independentemente das discussões sobre a política de preço praticada pela Petrobras, não há como negar que a carga tributária é decisiva para o elevado custo dos combustíveis. O grande mérito das proposições em análise é recorrer à tributação nacional e economicamente eficiente para possibilitar a estabilização ou a redução dos preços desses produtos. Mas estados e municípios reagiram. Afirmam que a aprovação da proposta vai reduzir a arrecadação e não deve, de fato, conter o aumento do preço dos combustíveis. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, só no ano passado, o ICMS sobre o combustível foi responsável por injetar 80 bilhões de reais nos cofres dos governos e mais de 19 bilhões nos cofres municipais, o que corresponde a 15% do ICMS arrecadado ao longo de 2020. Wellington Dias, coordenador do Fórum de Governadores, afirma que as perdas serão de 24 bilhões de reais e que o caminho para reduzir o valor é a reforma tributária completa. Pelos estudos do Conselho dos Secretários de Fazenda dos Estados, há sim uma perda, não é deixar de ganhar, é uma perda de 24,1 bilhões de reais para estados e municípios. E no momento delicado do país. Por quê? Que não se trabalha com muita força a proposta que o próprio ministro Paulo Guedes e agora o próprio presidente Bolsonaro já admitiram de capitalizar
o fundo de equalização dos combustíveis, isso sim faz cair o preço da gasolina para aproximadamente R$ 4,50 e não apenas 40 centavos, como é essa proposta da Câmara. Na verdade, a gente tem que trabalhar mesmo pela reforma tributária e tem acordo dos governadores. Aqui sim vai fazer a diferença. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje pela manhã que tem conversado com integrantes do governo para verificar a viabilidade de privatizar a Petrobras. Ele falou ainda que o governo federal mantém os valores dos impostos federais inalterados desde 2019, mas que os governadores têm aumentado o ICMS durante a pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram registradas 525 mortes por Covid-19, quase 14.300 novos casos. Mais de 20.758.000 pessoas já se recuperaram da doença. Confira os números da pandemia no mundo e dos 5 países mais afetados por contaminação. Mais de 239 milhões e 547 mil casos já foram contabilizados e mais de 4 milhões e 880 mil óbitos registrados ao redor do mundo. Os Estados Unidos, em primeiro lugar do ranking, passaram dos 44 milhões e 757 mil diagnósticos e somam 721.025 vítimas fatais. A Índia quebrou a barreira dos 34 milhões e 20 mil contaminações. O Brasil ultrapassou os 21 milhões e 612 mil testes positivos e registra 602.099 mortes. O Reino Unido tem mais de 8 milhões e 356 mil casos. E a Rússia soma mais de 7 milhões e 773 mil pessoas contaminadas desde o início da pandemia. E falando sobre a Rússia, o país registrou um novo recorde no número de infecções e mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, em um momento em que a pandemia volta com força devido à lentidão na vacinação e às poucas restrições sanitárias. De acordo com o balanço publicado pelo governo, nas últimas 24 horas foram registrados 31.299 casos e 986 óbitos relacionados ao coronavírus. São números inéditos desde o início da pandemia no país. A Rússia acumula mais de 220 mil mortes por coronavírus, embora analistas digam que os números reais sejam muito maiores. O Instituto de Estatísticas Rosstat, que aplica um método mais amplo para contar as mortes por Covid-19, afirma que o total de óbitos passa de 400 mil. Nas últimas horas, a capital Moscou foi a área mais afetada, com 6.712 novos casos e 72 mortes, seguida pela cidade de São Petersburgo. A lentidão na vacinação e as poucas restrições sanitárias em vigor são apontadas como as principais causas para a falta de controle da pandemia. Segundo o governo, apenas 31% dos russos estão totalmente imunizados. Um crocodilo se sentiu incomodado e atacou um drone que estava parado sobre uma lagoa durante a filmagem de um documentário na Austrália sobre a espécie. A fêmea, que atinge um tamanho de 13 metros, não gostou da presença do objeto e saltou da água para acertar uma mordida no drone, que estava filmando um crocodilo de água salgada, o maior réptil da atualidade, capaz de chegar a 6 metros de comprimento. A cidade de Tel Aviv prometeu entregar sorvetes aos clientes interessados em se refrescar sob o calor israelense por meio de drones. Qual o seu sorvete preferido? E que tal poder recebê-lo onde quer que você esteja? Esta é a mais nova aposta dos israelenses que transformaram sua experiência em drones militares para a entrega de sorvetes e também sushis. O projeto funciona de forma remota. Os clientes escaneiam um QR Code e fazem o pedido. Basta confirmar os sabores e aí está. Entrega de sorvetes pelo céu nas praias mediterrâneas de Tel Aviv. É tão legal, você está na praia e quer sorvete, mas não tem ninguém por perto, então você apenas usa um aplicativo e é perfeito. Acho que esse é o futuro nas áreas de lazer da cidade, seja no mar ou em terra. Pode ser um serviço muito bom.
Ainda veremos eles atendendo mães que ficaram sem fraldas, remédios ou papinhas. Israel é conhecida por utilizar com frequência drones de observação em diversas manobras militares. Empresas formadas por veteranos da Força Aérea se concentram no gerenciamento de vários testes de veículos aéreos em cidades populosas. E veja a seguir a intensa atividade do vulcão espanhol La Palma. E ainda, Príncipe William critica a corrida espacial entre bilionários. Depois da viagem de William Shatner ao espaço na quarta-feira, o príncipe William criticou o turismo espacial. Ele disse durante uma entrevista à emissora BBC que os bilionários deveriam estar focados em achar soluções para salvar a Terra. A distinção foi criada pelo príncipe para estimular soluções para a crise climática. As críticas surgiram horas depois de o ator da série Star Trek, William Shatner, ter feito uma viagem de alguns minutos ao espaço na quarta-feira a bordo de um foguete Blue Origin. Aos 90 anos, o ator canadense se tornou a pessoa mais velha a chegar à última fronteira. Este foi o segundo voo de passageiros do foguete do bilionário americano Jeff Bezos, fundador da Amazon, que pretende se firmar como protagonista no cobiçado setor de turismo espacial. Estão nesta corrida o britânico Richard Branson e o magnata americano Elon Musk. Antes da COP26, que começa em 31 de outubro, o príncipe também elogiou seu pai, Charles, por estar muito à frente em matéria de mudança climática. A lava do vulcão na ilha espanhola de La Palma segue proporcionando imagens impressionantes que devem durar ainda um bom tempo. A lava do vulcão Cumbre Vieja corta a terra em rios incandescentes. Ao que tudo indica, um cenário que está longe de desaparecer na ilha espanhola de La Palma, localizada no arquipélago das Canárias. Os especialistas que vigiam a erupção iniciada em 19 de setembro alertam que o fenômeno não deve acabar em curto ou médio prazo. Há poucos dias de cumprir 4 semanas da atividade do vulcão no próximo domingo, a lava continuava descendo sem parar. O fenômeno não deixou vítimas, mas cobriu 640 hectares da ilha e destruiu mais de 1.400 edificações, 764 delas casas. Aproximadamente 6.000 pessoas tiveram de ser deslocadas na ilha de 85 mil habitantes, das quais várias perderam tudo para o magma. O aeroporto de La Palma, que precisou fechar 2 vezes devido à nuvem de cinzas, se manteve funcionando. Previsões meteorológicas estimam que as pistas continuarão operando com normalidade, ao menos nos próximos 3 dias. O trabalho de uma organização não governamental em Honduras está trabalhando para repovoar a América Central com araras vermelhas. Elas são treinadas para o primeiro voo e fazem parte de um ambicioso projeto no noroeste das Honduras para repovoar a América Central com a arara vermelha, a ave mais venerada pelos maias. Os filhotes com plumagem que parece ter sido propositalmente salpicada de pincéis amarelos, azuis e vermelhos, colocam a cabeça para fora do orifício frontal de um ninho artificialmente construído com um barril de plástico, mas habilmente arranjado no tronco de um pinheiro. As aves nasceram em uma floresta de coníferas na comunidade de Grácias e próximo ao Parque Nacional Selac de 26 mil hectares e com vegetação exuberante, e habitat de 290 espécies animais e 1.200 espécies de plantas. De acordo com a lista vermelha da ONG União Internacional para a Conservação da Natureza, a arara macau, nome científico da arara vermelha, é uma espécie ameaçada, mas sob menor preocupação. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o destaque para a maior prova do amor de Deus pela humanidade, que foi quando ele enviou Jesus a uma terra que ainda estava marcada pelo pecado de Adão. Só para clarear um pouco mais o nosso entendimento, Romanos capítulo 3, versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que coisa séria. O pecado do Adão
fez com que toda a humanidade pecasse, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Foi uma obra linda. A obra, o Deus amar o mundo de tal maneira e enviar Jesus, é a prova clara do amor de Deus pela humanidade, que estava perdida, mergulhada nos seus pecados para a perdição eterna. Aí Deus, o amor de Deus foi tão grande que se manifestou em carne para desfazer com as obras do diabo. E quando você entende, que isso tudo que ele fez foi para me justificar, a gente tem que simplesmente todos os dias levantar e dizer muito obrigado, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse por alguém que não deu um pingo de valor ao Senhor? Sabe, vivemos num mundo em que o pregador diz a vaidade parece ser o tudo que precisamos e não temos tempo nem para olhar para o Senhor. Mas eu digo que a Bíblia Sagrada diz que hoje eu só amo ao Senhor porque Ele me amou primeiro. Então Ele insistiu em mim. Ele insistiu em você. E glória a Deus. O Senhor sempre consegue o que quer, porque Ele é um Deus determinado, um Deus de fé, que qualquer um olha para aquilo ali e diz, não tem jeito. Deus olhou e disse, você vai ser uma bênção. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.